Olá, gente, estamos de volta, né? Isso com o nosso estudo sobre potenciação. E a nossa aula de hoje é sobre propriedades da potenciação. Tá ok? Nós temos aqui algumas propriedades muito importantes. Eu separei 4 delas. Alguns locais dizem 5, porque a quarta propriedade a gente pode transformar em 2. Mas eu quero que vocês olhem com calma como é que isso acontece. Lá na frente, quando a gente estiver resolvendo questões, vocês vão ver como é que isso se aplica na matemática. Quando a gente fala de propriedade, a gente entende a propriedade, vê como é que acontece, para quando a gente estiver fazendo, por exemplo, uma expressão numérica, a gente consiga resolver de forma eficaz, tá ok? Então vamos lá. Primeira propriedade de potência, essa aqui todo mundo conhece, que é o seguinte: multiplicação de potências da mesma base. É quando a gente tem isso aqui, ó, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Tá certo? E aí você vai me dizer, Pro, eu já sei fazer isso aí. A gente vai fazer o seguinte, vai repetir a base, que é 2. Muito bem, e vou somar os expoentes, que é 2 mais 3. Isso vai me dar 2 elevado a 5. Tranquilo, tem dificuldade nisso? Então vamos colocar aqui, ó, repete a base, porque são iguais, aqui sem problema, ó, repete a base. E depois que eu repito a base, eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Pronto, essa é a primeira propriedade. Sem dificuldade nenhuma para vocês, ó. Ok. Pro, coloque outro exemplo aí para ver se eu estou craque. Então, vamos ver aqui outro exemplo para vocês, ó. Vamos aqui. Menos 3 ao cubo vezes menos 3 à quarta. Prontinho. Isso aqui, quem é a minha base? Menos 3, professor. Então, ela eu vou repetir. Menos 3. Quem são meus expoentes? 3 e 4 aqui, ó. Então, isso vai ficar 3 mais 4. Então, o resultado vai ser menos 3 elevado à sétima potência. Pronto, gente, essa é a primeira propriedade. E eu quero que vocês entendam que não tem uma dificuldade grande nisso aqui. É vocês verem o processo. Mas se por acaso vocês não conseguissem fazer pela propriedade, se vocês resolverem normal, 2 ao quadrado, que vocês vão me dizer 4, e 2 ao cubo, que vai dar 8, se vocês fizerem 4 vezes 8, vocês vão encontrar 32, que é justamente o 2 elevado à quinta potência. A propriedade ela vem para a gente simplificar os nossos cálculos e, em alguns casos, a gente poder, por exemplo, eliminar termos, tá certo? Ou fazer outras coisinhas na matemática e a gente deixa na forma da propriedade. Prontinho, gente, vamos continuar. E agora, rapidamente aqui, a segunda propriedade, que é divisão de potência da mesma base. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Para vocês verem que é o contrário da multiplicação. Então, eu vou ter aqui 5 ao quadrado dividido por 5 ao cubo. Vamos lá. Então, se lá na multiplicação a gente repetia a base e somava o expoente, nessa aqui a gente vai fazer o seguinte: repete a base, que é 5. Quem são os expoentes? 2 e 3. Então, a gente subtrai os expoentes. 2 menos 3, vocês vão me dizer que é menos 1. Pronto, então essa aqui é a segunda propriedade. Repete a base quando é divisão, tá ok? E subtrai os expoentes. Prontinho. Não tem nenhuma dificuldade nisso aqui, não é verdade? E aí você vai fazendo só esse processo. Se tiver dividindo e as bases elas forem iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Ah, Pro, mas se por acaso não for igual a base, o que é que eu faço? Aí você faz a resolução de potência normal. Resolve 5 ao quadrado, digamos 3 ao cubo, você resolve diretamente normalmente. Vou colocar aqui mais um exemplo para vocês, ó, 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Então, qual é o segredo, meninos e meninas que estão me assistindo agora? Repete a base, quem é a base? 3.
e subtrai os expoentes. 4 menos 2, isso vai me dar 3 elevado ao quadrado, que se quiser vocês resolvem. 3 ao quadrado, 9. Não é obrigatório resolver, depende muito do problema, tá certo? Pronto. E a nossa terceira propriedade, ela se chama potência de potência. Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma e é muito comum de aparecer, principalmente em provas de vestibulares. A potência de potência é o seguinte, ó. Você vai ter aqui a situação, você vai ter, como o nome já diz, uma potência, por exemplo, 2 ao cubo, elevada a outra potência. Então, eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado. O que eu vou fazer nisso aí? Será que eu preciso esquentar a minha cabeça, gente? Nada disso. Você vai repetir aqui sua base, pronto, e multiplicar os expoentes. A minha base não é 2? Beleza, quem são meus expoentes? 3 e 2, então eu vou fazer 3 vezes 2. Isso vai me dar 2 elevado à sexta potência. Isso mesmo. Então, quando tiver essa situação, eu vou fazer o seguinte, ó. Repito a base aqui, você vai repetir a base. Muito bem, repetiu a base, sem dificuldade nenhuma, multiplica os expoentes, gente. Sem dificuldade, ó, multiplica os expoentes. Prontinho. Então, feito isso, você já está craque em potência de potência. E para você ver que você já está craque, eu vou colocar um aqui, bem legal para vocês, um exemplo assim, ó. Vamos ter aqui 3 ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta potência. Poxa, professora, agora você pegou pesado aí. Gente, lembra, repete a base, multiplica os expoentes. Se liga aí, ó. Que é minha base? 3, não é isso? Pronto. E os expoentes? 2 vezes 3 vezes 4. Então, eu repito a minha base e multiplico todos os expoentes. Aí, você vai fazer 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Tá ok? Então, até aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. E a gente vai agora ver a última propriedade com potência, que é potência de um produto e potência de um quociente. Pronto. Então, nós temos agora a nossa quarta propriedade, que é potência de um produto ou de um quociente, ou seja, é quando eu tenho na minha situação uma multiplicação elevada aqui, vamos ver aqui um exemplo, tá certo? Sem dificuldade nenhuma, é melhor vocês irem vendo para ver o que acontece. Então, digamos que eu tenha esse produto aqui, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Em algumas situações, eu posso responder direto, 2 vezes 3, 6, e o resultado elevado ao quadrado. Sim. Mas vai ter outras em matemática que a gente vai precisar deixar na forma da propriedade, ou seja, fazer uma distributiva. Esse 2 fica elevado ao quadrado e esse 3 também fica elevado ao quadrado. Veja como fica simples aqui, ó. Não é 2 vezes 3 ao quadrado, então isso vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pronto. Ah, professor, e o que é quociente? Quociente é uma divisão. Então, eu também posso ter essa situação com uma divisão entre parênteses aqui. Então, vamos lá. Ok? Então, vem aqui para vocês verem a situação. Eu vou ter aqui 5 dividido por 3 e tudo isso aqui elevado ao cubo. Vamos lá. Simples assim, gente, ó. Pego aqui os meus dois números e faço a distributiva. 5 ao cubo dividido por 3 ao cubo. Pronto. Acabamos de usar a propriedade de potência de um produto e potência de um quociente. Então, é só a gente fazer o quê? A distributiva. Quem não sabe o que é esse nome aqui, faz uma pesquisada aí, tá certo? Construa esse conhecimento e descubra o que é distributivo, que é você distribuir tudo que está dentro do parêntese, tá ok? Ó, era 2 vezes 3 ao quadrado, ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado separado. Era 5 dividido por 3 elevado ao cubo, ficou 5 ao cubo dividido por 3
elevado ao cubo. E de antemão, como eu sempre digo a vocês, vocês são capazes, tá certo? E tá sendo um prazer passar esse tempinho com vocês. Então, lembre-se, você é capaz. Não deixe de fazer as atividades, revisar o conteúdo e arrasar, tá certo?